Saravá nosso Pai Oxalá, Oxalaê meu Pai, a benção meu Pai. Saravá Orixá Exu, Exu Emojubá, Emojubá Axé. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E então, no seu princípio criador-gerador, a divindade ativou seus mistérios interiores e deu início ao processo de uma gigantesca explosão exterior, universal, cósmica, atômica, e através dessa sua explosão, num processo que nós jamais conheceremos em toda a extensão do universo, lançou para fora todos os seus mistérios entronados, criando através dessa sua gigantesca explosão atômica o que nós conhecemos como universos. E esses universos, todos eles repletos de muitas e muitas e muitas galáxias. Todas as galáxias em si, já comportando e girando em si os meios para que a divindade interior pudesse se manifestar em seu exterior. E nesse ato gerador, criador, externalizador, a divindade começou então a criar o que nós conhecemos como os planos da vida. Nesse primeiro momento, a divindade criou o primeiro plano da vida, que nós conhecemos como o plano fatoral, ou o plano da vida onde a divindade criadora geradora cria universos, os quais começarão o princípio da criação exterior. Quando a divindade criadora geradora externalizou todos os seus mistérios, as suas divindades, os seus mistérios entronados, anteriormente, todos assentados no eu interior de Deus, ele, ao lançar para fora, automaticamente ele lançou toda a sua polaridade. A sua polaridade, os seus tronos positivos, universais, os seus tronos negativos, os seus tronos neutros, a sua polaridade negativa oposta, todos os tronos foram lançados para fora, criando os planos da vida. No polo positivo está assentada a divindade, o próprio mistério positivo da criação. E no seu polo negativo está assentada a divindade no seu mistério negativo. Ambos partes do corpo do Divino Criador. No polo positivo da criação, há então a externalização dos 7 tronos essenciais e originais puros do Divino Criador, conhecimento aberto para o plano material e cultuado na Umbanda Sagrada como as 7 linhas de Umbanda, que são em si os 7 mistérios geradores e criadores do Divino Criador. Entre a polaridade positiva e a polaridade negativa, há então o meio neutro, que é onde as energias se convergem. É onde os dois polos se unem. O meio neutro é o meio material de tudo o que Deus criou. No polo negativo estão assentados seus 7 tronos essenciais originais puros do Divino Criador, cujo polo, os tronos são opostos às polaridades positivas. Não são mistérios abertos ao meio material, desde a Idade Média. Então esses tronos não são cultuados na Umbanda Sagrada. Não são mistérios abertos em nenhuma religião. É muito importante que todos saibam disso, uma vez que a Umbanda não cultua tronos opostos do Divino Criador, mas tão somente a sua polaridade positiva, os tronos que geram os planos da vida, que geram as galáxias, que geram os meios onde a vida que a divindade criadora geradora há de externalizar para vivenciar as suas experiências exteriores. É muito importante mencionar que na polaridade positiva a divindade criadora geradora cria tudo o que é consciente e tudo aquilo que gera uma consciência de si para o meio. E na polaridade negativa, a divindade geradora, criadora, gera tudo aquilo que é instintivo, emocional.
Então, no alto, no polo positivo ou no alto do Altíssimo, está a consciência divina. E no polo negativo, no baixo do Baixíssimo, está o instinto, a procriação, o animal, o ser, a energia primária, básica da criação emocional. Então é muito importante saber que quando os seres conscienciais se negativam, eles se afastam das polaridades conscienciais e começam a se ligar às polaridades negativas, que são instintivas, cujas vibrações, cujas energias fatorais começam a fechar as faculdades. E é onde os seres conscienciais começam a se animalizar, uma vez que no polo negativo da criação, a divindade criadora geradora gera os seres instintivos. Então nós precisamos, todos os seres humanos, precisamos compreender o que é a polaridade, para ao invés de temermos essa polaridade, começarmos a mudar os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, as nossas vibrações íntimas, para que nós não possamos sintonizar, não venhamos a sintonizar vibrações negativas, instintivas, emocionais, animalizadas, nos tornando seres animais apáticos, inconscientes, mas tão somente negativos, uma vez que fomos feitos nas matrizes das consciências. Seres que se inconscientizam, perdem o sentido de viver, se afastam da luz e começam a externalizar o vazio da luz. Onde não há luz, há trevas. Então é muito importante que todos saibam que, de uma forma bem simples, estamos aqui demonstrando através desse gráfico a divindade com a licença sagrada, que para haver luz é necessário que haja a polaridade positiva, a polaridade negativa e a polaridade neutra, o meio material. Numa analogia bem simples, como tudo se repete desde o macro até o micro, observe a lâmpada que está acima da sua cabeça. Para que haja luz nela, tem que ter um fio positivo, um fio negativo e um fio neutro, que é o fio terra. Numa analogia à criação divina, é a polaridade positiva, o corpo divino do divino positivo do divino criador, e o polo negativo, o corpo instintivo do divino criador. Ambas as polaridades e o meio material formam o corpo sagrado. O corpo divino é externalizado da divindade criadora geradora, que na Umbanda nós conhecemos como nosso Pai Olorum, comporta em si mesmo todos os universos, todas as galáxias, todos os planetas, todas as estrelas, todas as moradas, os reinos, os domínios, as faixas vibratórias, os planos da vida. Este todo divino é infinito em si mesmo, e se algo além do infinito existir, este algo ainda é nosso Pai Olorum, Deus, o Divino Criador. O divino ato criador-gerador, externalizador da vida, na divindade criadora-geradora, nós conhecemos como nosso Pai Olorum, e muitos conhecem como Deus, externalizou então os seus 7 tronos originais puros, os seus 7 úteros divinos, os seus 7 mistérios criadores e geradores, nos quais ele gera tudo e cria tudo. Tudo o que existe, tudo o que nós conhecemos e o que nós jamais conheceremos em toda a eternidade. Esses 7 tronos originais puros, ao se externalizarem para fora da divindade, lançam então os meios da vida. Esses meios são conhecidos como os 7 planos da vida. Eles criaram meios, faixas vibratórias, onde a vida pode se processar e a divindade criadora geradora, o nosso Pai Olorum, possa se manifestar em toda a sua extensão. O primeiro plano da vida é conhecido por nós como o plano fatoral da vida, onde estão assentados tronos fatorais. Milhares e milhares e milhares de tronos fatorais criam universos por onde Deus se manifesta, se realiza e existe. No segundo plano da vida, o plano essencial, a divindade criadora geradora cria tronos essenciais. São tronos que geram galáxias. No seu manifestar, no terceiro plano da vida, ele gera então o plano elemental, onde estão assentados tronos elementais. No quarto plano da vida, a divindade criadora geradora externalizou o seu plano dual,
onde estão assentados tronos duais. São tronos regidos por mais de 1, 2, 3, 4, 5 ou até mais elementos. No quinto plano da vida está assentado o plano encantado, onde estão assentados milhares e milhares de tronos encantados que dão sustentação à vida encantada. No sexto plano da vida, o plano natural, estão assentados milhares de tronos naturais, e é onde está assentada a nossa morada humana. No sétimo plano da vida, o plano celestial, estão assentados milhares e milhares de tronos divinos de Deus, tronos celestiais. Tronos são a manifestação dos mistérios de Deus. Tronos são as manifestações, são verbos, são partes do corpo do Divino Criador. Cada trono de Deus é uma manifestação. Cada trono de Deus carrega em si um fator, uma qualidade do Divino Criador, uma essência, um mistério, um elemento, um poder do Divino Criador. As divindades do Divino Criador, externalizadas nos planos fatorais, essenciais, elemental, dual, encantado, natural e celestiais, todas elas são a manifestação do nosso Divino Criador. Muitas são as divindades do Divino Criador. Elas podem ser denominadas como anjos, arcanjos, serafins, tronos. Muitos e muitos são as divindades. As divindades de Deus que mais se aproximam da raça humana são os tronos sagrados, cujo mistério foi aberto através de Umbanda Sagrada, uma vertente de Umbanda através da qual a divindade quis externalizar o conhecimento sobre os seus mistérios divinos. Uma divindade de Deus é um ser gerado em Deus, qualificado por Ele com uma de suas qualidades, amadurecido em seu interior, divinizado dentro dele e exteriorizado por ele já como um ser gerador e irradiador natural da qualidade divina que o distingue e o torna o que é em si mesmo. Uma divindade de Deus é um mistério em si mesmo. Toda divindade já era o que é antes de ter se deslocado do interior de Deus e ter passado a viver no seu exterior, no qual, por ter uma qualidade especificamente divina, também tem uma função específica onde quer que venha a estar. Não importa que ela se desloque ou seja deslocada por ele, pois sempre será o que é, desde que foi gerada nele, sempre será uma divindade. Dentro de uma mesma classe de divindades, nós as encontramos em todos os níveis da criação e em todos os planos da vida. É o que nós conhecemos como hierarquia, e não podemos visualizá-las no macro por causa da nossa limitação visual. No entanto, podemos ter uma ideia de como são porque nós podemos observá-los através das divindades localizadas. Nós, vendo uma divindade local, eu falo enquanto espíritos mestres ascensionados na quinta e na sexta e sétima esfera da morada humana, podemos ter uma ideia de como são as divindades médias, maiores ou celestiais, porque em uma mesma classe todas são iguais, em luz e poder. Uma divindade não é onipotente, onipresente, oniquerente e onisciente em todos os 7 sentidos da vida, ou em todos os aspectos e níveis da criação, uma vez que cada divindade está assentada em um nível específico, em uma polaridade, em um magnetismo, em um plano da vida específico. Porque essa é a atribuição somente de Deus, comportar em si todos os aspectos divinos onipotentes, onipresentes, oniquerentes e oniscientes. Mas uma divindade, seja ela menor ou maior, no sentido e no aspecto, no nível vibratório onde ela está assentada, é a sua autoridade máxima, porque é em si a divindade exclusiva de Deus naquele plano da vida, naquele meio, naquela morada. Uma divindade exteriorizada por Deus não pode ser vista a olho nu, uma vez que uma divindade universal são divindades solares e irradiam luz o tempo todo. Um exemplo bem fácil em compreendermos uma divindade, basta você parar no período da manhã e tentar olhar para o sol. Um ser humano consegue ficar olhando para o sol em torno de 2 a 3 segundos no máximo. A irradiação solar assemelha-se à irradiação de uma divindade do Divino Criador. E muitas são as divindades de Deus, principalmente
a classe de divindades conhecida como os tronos de Deus. Tudo começa nos seus úteros sagrados e dá continuidade em toda a sua hierarquia exterior, até chegar em nós.